Boa noite a todos, que a gloriosa graça, a paz e o amor zeloso do Senhor seja sobre todos nós. Grande é a nossa alegria, amada família, de a gente se reunir, poder louvar o Senhor, adorá-lo, enquanto estamos vivos, enquanto há tempo, enquanto podemos encontrá-lo. Hoje é um dia especial para nós, os batistas, pois nós celebramos o dia da esposa dos pastores. Pela graça de Deus, Deus nos deu esposa. E eu quero exaltar e glorificar o nome do Senhor pela vida de minha esposa Emília. Eu quero adorar o Senhor por esse motivo. Uma serva de Deus, boa filha, boa amiga, excelente esposa, excelente mãe, uma trabalhadora fiel, consagrada, mulher de oração, mulher de leitura, meditação, estudo e vida na palavra de Deus. Eu exalto a Deus pela sua vida. Uma parceirona no ministério. Glórias a Deus por isso. Nós vamos começar adorando ao Senhor nesse tempo com o cântico Glorioso Deus. Vamos exaltá-lo com alegria e gratidão, mesmo estando passando por tantas adversidades, não é verdade? Amanhã, querendo Deus, nós vamos celebrar o Dia Internacional da Mulher. E nesse tempo de adoração ao Senhor, queremos pensar junto com vocês, mulheres, e também com os homens, na verdade, o quão importante é nós estarmos com o Senhor. Então vamos adorar com esse cântico Glorioso Deus. Os céus te dão louvor por tudo que és, Senhor. Os anjos cantam tuas maravilhas, Senhor. O mundo inteiro irá prostrado te adorar, Senhor. Todos vão clamar, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Glorioso Deus, Tu és Rei, Tu és Rei. Toda a terra e céus proclamam Teu louvor. Os céus te dão louvor por tudo que és, Senhor. Os anjos cantam tuas maravilhas, Senhor. O mundo inteiro irá prostrado te adorar, Senhor. Todos vão clamar, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Glorioso Deus, Tu és Rei, Tu és Rei. Toda a terra e céus proclamam Teu louvor. Glorioso Deus, Tu és Rei, Tu és Rei. Toda a terra e céus proclamam Teu louvor. Não há maior, não há melhor, não há mais poderoso, não há mais sábio, nem mais forte que Deus. Não há maior, não há melhor, não há mais poderoso, não há mais sábio, nem mais forte que Deus. Nosso Deus, glorioso Deus, Tu és Rei, Tu és Rei.
Não há igual a ti, não há igual a ti. Esse Deus glorioso, que merece toda a nossa honra, todo o nosso louvor, e é glorioso, é santo, é perfeito e soberano. Ele dá atenção às nossas orações. Tão bondoso que é, tão misericordioso, cheio de misericórdia, de compaixão. Ele inclina os seus ouvidos para te ouvir, para ouvir a sua família, para nos ouvir. Ele quer ter relacionamento íntimo conosco. Eu convido você a orarmos agora, vamos buscá-lo de todo o nosso coração. Bondoso Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Glorioso, Pai Celestial, Criador, provedor, mantenedor de toda a sua criação. Reconhecemos a sua onipotência, sua onisciência, sua onipresença. Reconhecemos que só o Senhor Deus, não existe outro igual a ti. Só o Senhor é perfeito, eficaz, pleno, íntegro. Mas também reconhecemos quem somos. Somos criaturas do Senhor. Somos falíveis por sermos pecadores. E nós clamamos as suas misericórdias. Clamamos o seu perdão. Clamamos que o Senhor dê atenção a cada pessoa que está participando deste culto. Sonda-nos, ó Deus, no mais profundo do nosso ser. Esquadrinha-nos da cabeça aos pés. Repreende toda a enfermidade em nós, esteja também ao nosso redor. Toma em tuas mãos a nossa mente, o nosso corpo, nosso entendimento, os sentimentos, as necessidades, sonhos, projetos, nossos relacionamentos com o Senhor e com as pessoas. Toma cada família nas suas mãos, crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, anciãos. Toma, Senhor, aqueles que estão abandonados, aqueles que estão nas sarjetas, nos hospitais, nos leitos, em casa, na rua, no trabalho. Repreende aqueles que estão nas baladas, das zoeiras. Exorta-os, ó Deus, com graça e misericórdia e leva-os, ó Deus, de volta para casa. Tira, Senhor, as pessoas dos bares, das boates. Oh, o Senhor pode fazer isso com toda a graça e poder. Toma em tuas mãos, ó Deus, a vida de cada um de nós. Amém. Dá atenção às necessidades, ouve os nossos clamores. Por favor. Senhor, essa pandemia tem assolado as nossas vidas, as nossas famílias, os trabalhos, os estudos, os relacionamentos. Não é fácil, o Senhor sabe muito melhor do que nós. Falíveis que somos, enfrentar o mal invisível. Mas o Senhor pode repreender todo o mal, visível e invisível. Ó Deus, ajuda-nos. Abençoa-nos, ó Deus. Torna-nos, ó Deus, saudáveis. Repreende toda a cepa de coronavírus. Repreende, ó Deus, toda a Covid. Elimina esse mal da face do planeta. Amém, Deus. Enquanto isso, Pai, ajuda a cada um de nós a cumprirmos os protocolos de distanciamento, mas ajuda-nos, ó Deus, a podermos trabalhar, estudar. Abençoa as autoridades, ó Deus, para que tenham sabedoria do Senhor, para lidarmos com essa situação tão adversa, tão difícil, tão terrível. Ó Pai glorioso, repreende o mal, as trevas, o caos. Elimina isso, Senhor. Livra-nos dessa escravidão, Pai. Liberta-nos. Salva-nos, ó Deus. Nós clamamos ainda, Pai, que o Senhor receba o nosso culto e adoração, o nosso louvor ao Senhor. Queremos agradar o seu coração. Agora, Pai, quero pedir por cada mulher na face da terra e também pelas
esposas dos pastores. Abençoe-as, ó Deus. Amém, Deus. A mulher tem sido maltratada, a mulher tem sido oprimida, mas a mulher também tem feito coisas terríveis. Então ajuda-nos, ó Deus, como seres humanos, a nos ajudarmos mutuamente, homens e mulheres, juntos, adorarmos ao Senhor, agradarmos o Senhor, para que sejamos saudáveis e felizes. Opera os seus milagres, ó Deus. Amém. Oramos assim, clamando em nome de Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Nós vamos cantar o hino 303 do cantor cristão, Amar a Jesus. Ele é único, digno de toda adoração, porque Ele sacrificou-se a si mesmo para salvar cada um de nós. Então vamos adorá-lo com alegria e gratidão. Jesus, sempre te amo, porque sei que és meu. A ti toda honra e louvores dou eu, meu mestre divino, meu amo, meu rei. A ti, ó meu Cristo, me submeterei. Eu te amo porque tu morreste por mim. Eu te amo porque teu amor não tem fim. Em ti confiança pra sempre terei. A ti, ó meu Cristo, me submeterei. Eu te amo na vida, na morte também. Sempre hei de louvar-te na glória de além. Agora e pra sempre por ti viverei. A ti, ó meu Cristo, me submeterei. Aleluia! Em plena submissão e adoração ao Senhor, nós vamos buscá-lo uma vez mais de todo o nosso coração. Nós vamos orar pelos seus motivos, por suas necessidades, também pelas tristezas e alegrias, por sua gratidão também. Nós vamos orar por nós e por vocês. Nós vamos interceder agora. Eu convido você a participar desse tempo de oração. Minha esposa vai estar orando por nós nesse tempo. Senhor Deus, Tu és grande, tremendo, poderoso. O Senhor é o Rei dos Reis, aquele que nos sustenta, o Deus Supremo, o Soberano. Nós te amamos, Senhor Deus, e nós queremos mais uma vez falar com o Senhor que nós queremos estar submissos à Tua vontade, ao Teu querer, Senhor Deus, à Tua palavra. Paizinho, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas e pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe, nos dando coragem, nos capacitando, Senhor Deus, a fazermos a Tua obra. Quero colocar também diante do Senhor cada pedido que está sendo feito, Deus amado. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor sabe do que precisamos, Senhor Deus. Queremos colocar diante do Senhor, Pai querido, os enfermos, clamar ao Senhor por cura em nome de Jesus. Colocamos diante do Senhor aqueles que estão sem emprego, que o Senhor possa abrir portas de emprego no nome de Jesus, para que tenham sustento da família. Ó Deus eterno, colocamos diante do Senhor as nossas vidas e pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a sermos espirituais, a buscarmos o Senhor, a termos um relacionamento contigo. Ajuda-nos também nos nossos relacionamentos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, Pai querido, para que todos possam ser impactados pelo Teu amor, assim como nós fomos e somos. Por favor, Deus, tenha misericórdia de nós, ajuda-nos
Pedimos ao Senhor também consolo e conforto, Pai querido. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja cuidando de cada um. O Senhor sabe das necessidades de cada um. Colocamos diante do Senhor porque sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode fazer infinitamente mais. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos, crendo, Senhor Deus, na tua resposta e na vitória. No nome de Jesus, amém. Amém. Glórias a Deus. Como é maravilhoso podermos nos achegar a Jesus, estar bem perto dele. E não é difícil fazermos isso. Quando lemos a Bíblia Sagrada e oramos, quando depositamos nossa fé no Senhor Jesus e com Ele conversamos, o Senhor se aproxima de nós. O mais maravilhoso de tudo é que Ele veio à face da terra para nos alcançar e nos amou primeiro. Nós vamos cantar nesse tempo o hino 292 do cantor cristão, Perto de Jesus. Linda música. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mais de ti, mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. A seguir-te só me consagro já, constrangido pelo amor. E meu coração bem contente está em servir-te a ti, Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Oh, que pura e santa delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva e muito reverente fé com o Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Hoje nós vamos meditar sobre o tema Mulheres que agradam a Deus são felizes. Então nós vamos pensar um pouco nas mais variadas faixas etárias, porém observando com foco uma mulher específica e alguns princípios que o Senhor nos recomenda, a fim de que as mulheres possam agradar a Deus e serem felizes. Porque só há felicidade quando estamos no centro da vontade de Deus. E não é possível estar no centro da vontade de Deus se nós não estivermos agradando ao Senhor. Nós vivemos dias difíceis, não é verdade? Um tempo que não está fácil. E a gente precisa de ajuda, nós precisamos nos ajudar mutuamente. Precisamos de palavras encorajadoras, de ajuda pessoal, de ajuda coletiva. Precisamos muito das ações de milagres, dos milagres do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa sociedade, sobre a nossa vizinhança, sobre a igreja, sobre as autoridades, sobre as pessoas que estão buscando fazer o que é correto e também sobre as pessoas que estão buscando fazer o que é errado. Necessário é que a gente se ajude. Nós precisamos então da ajuda do Senhor também sobre as pessoas que nós ainda não conhecemos. Mas o Senhor nos dá oportunidades extraordinárias de conhecer pessoas,
e aí Ele vai te usar, Ele vai nos usar para abençoá-las. Dando então um foco especial às mulheres, até porque os humanos prepararam aí um dia do calendário para celebrar várias coisas, e amanhã a gente vai celebrar o Dia da Mulher, né? Mas eu quero pensar junto com vocês um pouquinho sobre o testemunho de uma mulher especial, admirável, chamada Débora. Ela era profetisa, ela compartilhava a vontade de Deus, a palavra do Senhor, e ela também foi chamada por Deus para ser juíza, líder do seu povo. Conhecemos o seu episódio, a sua vida, quando nós lemos um pouco ali o livro dos Juízes. Então, observando as orientações que Deus nos dá nas Escrituras e enfocando essa mulher, a gente vai perceber que essa mulher é uma mulher simples, igual a todo ser humano, como minha esposa, minhas filhas, minha mãe, minhas irmãs, também como nós outros seres humanos, homens, somos simples. Mas essa mulher, ela escolheu conhecer a Deus, ela escolheu conhecer a vontade de Deus, ela decidiu seguir aquilo que Deus orientava, porque ela achava correto, e ela achava que era melhor para ela. Então ela decidiu fazer o que Deus mandava, ela escolheu amar a Deus em primeiro lugar. E ela também escolheu amar as pessoas como ela se amava a si mesma, cuidando bem das pessoas. Deus deu a ela o privilégio de constituir família. Ela se casou com Lapidote. E ela, como profetisa, ela falava aquilo que Deus orientava ela a falar. Ela, como serva do Senhor, ela compartilhava as mensagens da palavra de Deus. Então ela se destacou na época dela. E Deus a tornou juíza, uma líder, uma autoridade no meio do povo. Eu quero começar já a observar detalhes e convidar você, seja você uma menina, uma moça, uma jovem mulher, uma mulher casada, solteira, uma mulher viúva, divorciada, separada, seja você estando vivendo bem ou vivendo com dificuldades, uma mulher idosa. Vamos observar, na verdade, aqui os princípios, combinado assim? Então, percebamos que nesse período em que ela foi consagrada por Deus, como profetisa e também juíza, como líder, esse período da vida dela, ela estava liderando o povo de Israel numa situação muito difícil, porque os israelitas escolheram ignorar Deus, eles escolheram ignorar as leis do Senhor, eles ignoravam os ensinamentos do Senhor, as advertências, eles como que tinham se esquecido das promessas de Deus, tudo que Deus havia feito até a sua época, e eles estavam desagradando ao Senhor. Deus então permitiu sobre o povo de Israel uma grande, profunda e avassaladora punição. E os israelitas passaram por situações terríveis, muito difíceis, e o mal foi avançando contra os israelitas. Interessante observarmos isso, porque Débora assumiu a liderança do povo num tempo de plena anarquia. Talvez pareça um pouco similar à nossa situação aqui, né? Nós estamos passando não somente no nosso estado, no nosso Brasil, e na face do planeta. Parece que a situação é cíclica, né? O tempo do mal vai e volta de novo. Assim como aconteceu com os israelitas, estavam sob o domínio do mal, muitas comunidades, muitos povos, muitas raças e nações ainda estão sob o domínio do mal. Muitas pessoas estão sendo oprimidas, semelhantemente àquilo que estava acontecendo com os israelitas, quando os cananeus estavam transtornando a vida física, espiritual, emocional, familiar, profissional, financeira, mental daquele povo. Não foi fácil a situação de Débora liderar aquele povo. Mas Débora e o seu povo foi agraciado por Deus. Eles tiveram
sob um grande domínio da opressão do rei cananeu Jabim e sobre o seu general Sísera. A gente pode observar isso em Juízes, capítulo 4. Mas Deus não os abandonou. Por isso digo que Débora e o povo foram agraciados. Mesmo sob grande pressão, sob grande opressão, sob grande força do mal, Deus não os abandonou. De igual forma, guardando as proporções, não é muito diferente na nossa geração, no nosso tempo. Deus está vivo, Deus é imutável, Deus está presente, agindo, se comunicando, usando profetas para falarem aos povos, e Ele quer o bem de todas as nações, raças e línguas, de toda a humanidade. Então Deus usa a profetisa Débora, assim como tem usado homens e mulheres que pregam a palavra do Senhor, embasado na Bíblia Sagrada. Há na nossa geração, amados, um domínio do mal. Há também a opressão para que nós nos afastemos de Deus, nos afastemos da palavra do Senhor, nos afastemos dos ensinamentos, dos princípios éticos, morais, doutrinários, nos afastemos do reino do Senhor e nos condenemos ao mal, às trevas e à morte eterna. Por isso há uma opressão. E existe um espírito maligno, que pode ser apelidado por Satanás, demônio, Lúcifer, Gadareno, você pode apelidar o que você quiser. Ele reina sobre o mal, mas Deus já venceu o inimigo. Como? Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo à face da terra para vencer o mal, vencer o pecado, vencer a morte, vencer o inimigo Satanás e vencer a condenação. Como é que ele fez isso? Ele permitiu ser crucificado. E sobre ele foram lançados todos os pecados de todas as pessoas que nele creem. Então, essa é a situação que nós vivemos. Semelhantemente à situação de Débora e seu povo naquela época. Débora, serva do Deus vivo, cumpria as suas responsabilidades como mulher, como ser humano, como filha, como esposa, como amiga, como serva de Deus, como profetisa, como juíza. Era uma mulher normal, mas escolheu fazer a vontade do Senhor. Então, dirigida por Deus, ela recebe a orientação do Senhor de ir para a batalha contra aquele grande exército cananeu. Ela então chama Baraque para comandar o exército de Israel e derrotar o opressor Sísera, que era o grande comandante do exército cananeu. Interessante que quando ela o convoca, quando ela convoca Baraque, ele impõe uma condição. Tá certo, eu vou comandar o exército, mas a condição é que você, Débora, vá comigo. Talvez, a gente pode conjecturar, né, de várias formas. Talvez ele fosse achar que ela fosse recusar esse desafio, ou talvez ele quisesse realmente ter ao lado dele uma mulher de Deus, uma mulher consagrada para lutar as suas batalhas. Como eu sou mais do otimismo, como eu sou mais do positivismo, eu vou ficar com essa escolha. Ele queria ter ao lado dele uma mulher de Deus, uma mulher consagrada, uma mulher separada para Deus, uma mulher que ora, uma mulher que faz a vontade do Senhor. Porque eu tenho visto na minha vida, ao longo desses 25 anos de casado e ao longo desses 20 anos de ministério, que ter uma mulher consagrada, como minha esposa Emília, ao meu lado, lutando as batalhas, e ter filhos e filhas consagrados ao Senhor é maravilhoso. Porque Deus dá atenção às nossas orações, Ele assume as batalhas das nossas vidas e nos dá a vitória. Então Baraque não foi bobo não. Ele desafiou Débora. E para surpresa dele, Débora aceita o desafio,
aceita a missão de ir para o campo de batalha e enfrentar aquele grande exército inimigo cananeu. O resultado final dessa situação é que Baraque, Débora e o pequeno exército de Israel lutou contra o mal, contra o opressor. Eles derrotaram o inimigo. E sabe quem é que foi que executou a fatura? Quem é que executou o grande opressor Císera? Foi uma mulher. Ela que cumpriu a missão de executar a vida daquele grande opressor. Família amada, a despeito da sua idade, da minha idade, da nossa idade, todos nós enfrentamos problemas e batalhas. Todos nós estamos enfrentando aquilo que vemos, mas também enfrentamos o que não vemos. Mesmo não vendo, as batalhas existem, que chamamos de batalha espiritual. Existe a batalha espiritual e ela vence o ser humano quando o ser humano escolhe o pecado, escolhe a rebeldia, escolhe o mal, escolhe a insubmissão a Deus, escolhe rejeitar os ensinos, os princípios, as doutrinas de Deus, escolhe rejeitar o Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, enviado para salvar a humanidade. Contudo, a batalha espiritual é ganha, nós somos vitoriosos quando nós, à semelhança da atitude de Débora, nos submetemos à vontade do Pai. A vontade do nosso Criador e soberano Deus Altíssimo. Quando nós observamos as Escrituras, saindo um pouco do Velho Testamento, indo para o Novo Testamento, e chegamos no livro de Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5, o Senhor nos dá aqui ensinamentos maravilhosos. E Ele nos fala sobre alguns princípios relevantes que precisamos adotar para que sejamos efetivamente felizes, agrademos a Deus e então tenhamos uma vida muito melhor. Nos diz assim, as Escrituras, e como falei inicialmente, vamos honrar as mulheres nessa ocasião, mas aplicar a palavra de Deus a todos nós. Vamos aplicar a palavra de Deus a todos nós. Combinado assim? Então você pode abrir a sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissa ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Mas eu quero observar também o versículo 2. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sábios na fé, no amor e na perseverança. Então vejam bem, todas essas situações aqui mencionadas, elas são para todos nós. Precisamos ter bom senso, um senso que é iluminado pela palavra de Deus. Precisamos depositar a nossa fé no Senhor. Precisamos ser sensatos, equilibrados. Precisamos sim, debaixo da graça do Senhor, sermos respeitosos, sadios na fé e sábios, moderados. Porque do contrário, nós entramos nessa ciranda que o mal, as trevas e o caos têm promovido. Causa geradora de tanta enfermidade emocional, espiritual, relacional, física, mental, conjugal, familiar, relacional.
A ciranda que o mal promove é destruidora. Então, quando você se depara com as circunstâncias adversas, com os problemas, com as tribulações, e você tem um relacionamento que agrada a Deus, íntimo com Deus, e Deus age na sua vida, sejam quais forem as circunstâncias, problemas, tempestades ou batalhas, Deus te ajuda. Então vamos de uma forma assim bem prática observar o que Deus nos ensina. Viva de modo digno. O mundo e os líderes do mal, os líderes das trevas e do caos, fazem pressão ensinando que a gente deve ser depravado, imoral, pornográfico, antiético. Mas Jesus nos dá uma nova vida íntegra, digna, ética, moralmente correta e agradável a Deus. Uma vida de modo digno, uma vida idônea, uma vida em que praticamos os princípios que o Senhor Jesus nos ensina. Princípios esses que são muito mais agradáveis de vivenciar, porque temos a ação poderosa do Espírito Santo nos ajudando. O texto também nos diz: não sejam caluniadores. O mal nos incita a acusar as pessoas, a falar mal delas, a incriminá-las, a falar falsidade sobre as pessoas e ainda tentar reprová-las. Mas Jesus nos ensina a mutualidade, o acolhimento, a moderação. Ele nos ensina a amar as pessoas, falar bem delas, sermos simpáticos com os equívocos e erros, ajudar as pessoas a melhorarem, a orarmos uns pelos outros para que os nossos pecados sejam perdoados, para que o nosso mal seja retirado de nós. E porque a gente não pratique mais o mal, mas que a gente pratique as coisas boas. O Senhor nos ensina a cuidarmos uns dos outros. E aí o texto também diz, olha, não use vinho de forma descontrolada. O que ele está falando é de bebida alcoólica, é de droga. Aquilo que tira o bom senso, o equilíbrio. Beber vinho, bebida fermentada, altera o equilíbrio mental e emocional, altera a nossa capacidade de escolha e de tomada de decisões. Além de comprometer o nosso reflexo, nós vamos nos tornando mais vulneráveis à pornografia, à imoralidade, à falta de ética, à libertinagem, à safadeza e às trevas. Porque a bebida também é uma droga. E por ser droga, ela nos torna dependentes. Então o que o Senhor está dizendo para nós, olha, não use droga de forma alguma, porque ela te escraviza. Ela te torna uma pessoa não sóbria. E ao invés de você depender daquele que te salva, que te cura e te liberta, você vai estar dependendo de uma droga que mata, destrói, que avassala a família. E ele diz mais: dê bom testemunho e ensine o que é bom. O mal, por sua vez, quer te calar. O mal quer que você não dê o seu testemunho bom daquilo que Deus faz sobre a sua vida. O mal e as trevas querem que você rejeite a Jesus, rejeite a palavra de Deus, quer que você reclame, murmure. Mesmo que uma coisa seja boa, você consegue encontrar um defeito naquilo que Deus te deu. Ah, que coisa terrível. Mas dê bom testemunho. Jesus quer que você compartilhe as maravilhas que Ele já fez por você, que Ele está fazendo, e aquilo que você crê que Ele há de fazer, porque Ele já prometeu fazer. Jesus quer que você faça isso com a sua família, que você ensine as coisas boas de Deus, especialmente da Bíblia Sagrada. Deus quer que você ensine os princípios da palavra do Senhor para a sua família, para os seus vizinhos, para a sua parentela, para os seus conhecidos e até para aqueles que Deus há de te dar a oportunidade de conhecer. Jesus quer que você seja testemunha fiel. E o mais maravilhoso é que Ele
te empodera com o Espírito Santo para você fazer isso. Que coisa extraordinária. O próprio Deus habitando em nós para a gente poder testemunhar, dar bom testemunho e compartilhar das coisas do Senhor. Mas o texto também nos diz, instrua as mulheres novas a amarem marido e filhas. Queridos, aqui a gente pode pensar de uma forma mais plena, mais ampla, em amarmos a família. O mal te incita, te incentiva a não amar o cônjuge. Ao contrário, apenas usar para ter coisas, para ter práticas sexuais e te incita a ficar trocando de parceiro. O mal milita para você ser egoísta, para você cuidar apenas do seu umbigo, dos seus desejos, cobiças e sonhos. O mal te estimula para você pensar apenas em si mesmo e abandonar a família. Mas Jesus, Ele ensina a gente a amar um ao outro, amar um único cônjuge, amar os filhos, nos dedicarmos aos nossos filhos e ao nosso cônjuge, cuidar da família. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, com o nosso testemunho. É claro, é óbvio que nós temos dificuldades no relacionamento, numa situação A, B ou C, algumas com razão, outras completamente sem razão. Às vezes a gente fica tentando arrumar um problema para ter uma discussão. Tolice. Nós precisamos amar uns aos outros, amar a família, cuidar dela, cuidar à luz dos princípios da palavra de Deus. Filhos honrando e obedecendo seu papai e sua mamãe. Mamãe e papai, criando os filhos no caminho do Senhor, à luz da admoestação, dos ensinos da palavra e da correção que a palavra faz sobre nós. Sendo firmes, mas criando, agregando valor divino aos nossos filhos. Mas o texto também nos mostra que nós precisamos viver com sabedoria. Amados, tendo em vista e por certeza que a sabedoria nos é dada por Deus, quando nós pedimos ao Senhor, Ele nos dá, eu quero trazer à nossa mente aquilo que nos dá uma esperança extraordinária, maravilhosa. É o texto de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 5, que nos diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, tribulação, problema, tempestade, seja o que for. Pois saibam que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão tornados maduros e íntegros, sem que nada lhes falte. E se alguém entre vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus, que é generoso, e você receberá. Ele não repreenderá você por pedir sabedoria. Não vai te cobrar nada, nem vai te lançar em rosto. Mas nós precisamos viver com sabedoria. E como a sabedoria vem de Deus, nada mais importante do que nós vivemos os princípios da palavra do Senhor, porque são os princípios da sabedoria. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus para nós, revelada de forma escrita. A vontade de Deus escrita em linguagem humana, para que a gente possa conhecê-lo e conhecer a sabedoria de Deus. Então vivermos de maneiras que possamos agradá-lo e então sermos felizes. Querida família, amados amigos, quando nós escolhemos viver com sabedoria, decidimos viver conforme a vontade de Deus e os seus princípios. A sabedoria que nós nos referimos, ela é de Deus, não é a sabedoria humana, que fica buscando criar leis para vituperar, para ludibriar, para enganar, para livrar os enganadores da condenação. Não é esse tipo de sabedoria safada das trevas que muitos estão usando, que eu estou me referindo, mas refiro-me à sabedoria de Deus,
que é governada pelo amor, pela compaixão, pela graça, pelas misericórdias do soberano Senhor Deus. É essa sabedoria que nós precisamos nutrir, conhecer, viver e praticar. Então, amados, viver conforme a vontade e os princípios de Deus glorifica e agrada ao Senhor. O nosso Deus fica feliz e Ele nos dá as garantias, nos abençoando e nos tornando felizes, porque Ele nos observou, tem nos observado e continuará nos observando, vivendo para a glória dEle, para agradá-lo, com a sabedoria dEle. Então o texto chama a nossa atenção declarando: vivam com pureza. O inimigo de nossas vidas, ele fica em todo o tempo nos tentando a pecar. Porque o pecado desagrada a Deus e nos afasta do Senhor. E afastados de Deus, por causa dos nossos pecados, nós nos amaldiçoamos e nos tornamos infelizes e nos condenamos à morte eterna. Por isso Deus nos chama a atenção: busquem viver com pureza. Nós pecamos, queridos, por pensamentos, por sentimentos, por ações, reações, propósitos do nosso coração e palavras, que uma vez, qualquer uma dessas coisas, desagradando a Deus, constitui pecado. Ou seja, de uma forma bem simples, desagradar a Deus é pecado. Simples assim. Então, quando Deus nos orienta a vivermos com pureza, Ele está nos orientando a buscarmos uma vida que agrada a Ele. Também é simples assim. Faça o simples que Deus te manda e você vai agradar ao Senhor. Então Deus vai ficar feliz com você, vai te abençoar muito. Essa é a recomendação do Senhor. E Ele diz, mas olha, trabalhe no seu lar. O mal e as trevas fazem pressão para nós abandonarmos o lar, para nós não trabalharmos no lar. Eu digo isso não só para a mulher, embora o texto esteja se referindo à mulher, digo isso também para os homens. Há homens que não estão nem importando com o lar. Há mulheres também que estão nem se importando com o lar. Uns não querem fazer comida, só vivem de fast food e de delivery. Outros não lavam roupa. Outros não cuidam uns dos outros, não arrumam o que estraga. Deu defeito, não arruma, as coisas vão ficando degradadas. Não cuidam, não limpam, não lavam, não fazem a manutenção. Sujam, estragam, destroem, porque o inimigo quer que as pessoas vivam o caos. E veja, não é porque tem muito recurso ou falta recurso, a questão não é essa. Nós que viemos de famílias humildes, sabemos que viver em casa que o chão é de terra, é plenamente possível o chão estar varrido, limpo. E quando tem uma argamassa por cima, é plenamente possível passar uma cerinha e fazer aquilo ali até deslizar. É plenamente possível nós ajudarmos uns aos outros e cuidarmos do lar. Porque o ambiente onde vivemos é um ambiente familiar, é um ambiente que glorifica a Deus, é um ambiente onde nós precisamos tê-lo como o nosso aprisco. Sim, precisamos ajudar a cuidar do lar. Filhas, filhos, papai, mamãe, tias, tios, avós, responsáveis. Quem mora junto tem que ajudar. Sim, precisamos ajudar. Então façamos o bem, a próxima fala do texto. Amados, nós precisamos amar as pessoas, cuidar delas, ensinar, ajudar, servir. Nós precisamos nos doar, compartilhar com todas as pessoas, começando com a família, se estendendo com a vizinhança, com a parentela que está um pouco mais distante. Não podemos abandonar ninguém, ninguém pode ficar fora do barco, dos cuidados do Senhor nosso Deus, que quer usar você e a sua família, a minha e a minha família, para cuidarmos uns dos outros. Sim, estamos em reclusão, estamos, mas tudo vai ficar bem.
Deus está agindo. Nós precisamos nos voltar para os princípios do Senhor, para que Ele, agradado de nós, feliz conosco, nos abençoe. Porque a verdade é que a humanidade rejeita tanto Deus, que a humanidade está se amaldiçoando. Isso é sério, é relevante, é preocupante. Aí o texto nos diz assim, especificamente para a mulher: submeta-se ao seu marido, ame o seu cônjuge, queridos. A palavra do Senhor nos diz em Efésios: sujeitem-se um ao outro no temor do Senhor. Tem momentos que eu me sujeito à orientação da minha esposa, tem momentos que ela se sujeita à minha orientação, e juntos, cônjuges, casados, pessoas que vivem juntas na família, nós precisamos nos unir para, submissos a Deus, à vontade de Deus, debaixo do governo do Senhor, praticando os princípios do Senhor, unidos possamos efetivamente implantar a grande missão de amar a Deus e amar as pessoas e cuidarmos uns dos outros, fazendo com que haja paz na terra, paz nos lares, paz nos bairros, paz nas cidades. Porque nós escolhemos rejeitar o mal, escolhemos rejeitar os líderes das trevas, do caos, e escolhemos ser governados por Jesus, o Senhor da nossa salvação. E o texto vai sendo encerrado com a frase: então não envergonhe a palavra de Deus. Esse não envergonhar a palavra de Deus também está conectado a nos submetermos um ao outro. Quando há insubmissão, quando há rebeldia às orientações de Deus, no nosso relacionamento com Deus, e quando há rebeldia, insubmissão às orientações de Deus no nosso relacionamento aqui, no nosso nível humano, isso escandaliza o Evangelho e envergonha a palavra de Deus. Lembremos que a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, dá muito valor às pessoas, às mulheres. E de igual forma, nós todos, sejamos mulheres e homens, precisamos dar o devido e excelente valor à palavra do Senhor, aos princípios do Senhor. Lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, meditando nos ensinamentos, praticando os princípios que aprendemos com Jesus, que Ele nos orienta, e nos submetendo a esse governo maravilhoso. Então nós vamos orar uns pelos outros e orar por nós mesmos, e agradamos ao Senhor, porque nós escolhemos não escandalizar o Evangelho, nós escolhemos não envergonhar a palavra do Senhor. Dessa forma, você, eu, nós vamos agradar ao Senhor e Ele vai nos tornar mais felizes. Amém. Podemos aprender com essa mulher, a juíza, a profetisa Débora, e com esses ensinamentos em Tito, para que a gente possa ser feliz. O princípio é agradar a Deus. Então nós precisamos resistir ao mal. O mal que está dentro de nós, por sermos pecadores. Precisamos resistir também ao mal externo, que nós conseguimos ver e aqueles que não vemos. Obedecendo os princípios da palavra do Senhor, Ele vai nos dando sabedoria para enfrentar o mundo visível e invisível. Então nós precisamos buscar a Deus, ouvindo sua voz, lendo a palavra do Senhor, meditando nela e orando muito e sem cessar. Você e eu precisamos ter essa vida de oração, de meditação na palavra. E se você não está tendo esse tipo de vida, que lê as Escrituras, medita nela e pratica os princípios de Deus, e não ora, e que ora pouco, você precisa tomar uma mudança, uma decisão hoje de mudança. Peça ao Senhor para transformar a sua vida. Seja você menina, menino, moça, rapaz, mulher, homem, ancião, qualquer que seja a sua idade, nós precisamos ter essa intimidade e relacionamento com Deus para agradá-lo, fazer a sua vontade e então sermos felizes. Obedeça ao Senhor, seja submisso à vontade de Deus, faça os princípios simples que Deus nos orienta
Influencie as pessoas com a palavra de Deus, com o seu testemunho. O Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Nós vamos abençoar vidas, elas serão transformadas. O Senhor vai mudar a nossa história. Relacione-se com Deus. Pare de viver essa vida tão egocêntrica, voltada para você mesmo, para o seu umbigo, para a sua beleza, para as coisas materiais. O Senhor vai te dar essas coisas quando você buscar em primeiro lugar o reino dEle, a justiça dEle. Mude esse paradigma. Busque em primeiro lugar o reino de Deus na sua vida. Então relacione-se com as pessoas, influenciando-as com os princípios que aprendemos com Jesus na palavra do Senhor. Família amada, caminhando para a conclusão dessa mensagem de Deus para a nossa vida. Agradando a Deus, como Débora fez, o Senhor assume o governo da nossa vida, controla todas as situações e circunstâncias, mesmo que estejamos passando por grande opressão, pandemia ou batalha. O Senhor vai nos orientando, vai nos dando os recursos espirituais, Ele vai nos dando os recursos humanos, materiais, logísticos e instrucionais, não nos faltará nada. Ele entrará nas nossas batalhas, lutas e problemas e nos dará vitória, assim como deu para Débora e Baraque e todo o povo de Israel. Em suma, o que Deus está nos ensinando hoje é que Ele não quer a nossa derrota. Deus não quer a nossa destruição. Deus não quer que o mal, nem as trevas, nem nossos pecados, nem o caos, nem a condenação prevaleça sobre esse ser humano algum. Mas Deus quer que nós vivamos com Ele por toda a eternidade. Amém. Por isso Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para derrotar todo o mal, toda a treva, todo o pecado, toda a condenação e a morte. Então creia no Senhor Jesus Cristo e você será salva, você será salvo. Dedique-se em seguir ao Senhor, em fazer a sua vontade e agradar a Deus, e o Senhor lhe recompensará com a presença dEle na sua vida, habitando em você com o Espírito Santo dEle. Amém. E Ele conduzirá você, te dando sabedoria, graça, compaixão, misericórdia e um zelo incomparável. A paz do Senhor vai habitar no seu coração. A alegria do Espírito Santo do Senhor estará contigo. Ele lhe concederá toda a provisão, todo o sustento, os proventos necessários para a sua subsistência e de sua família. Nada nos faltará, porque o Senhor, o nosso pastor Jesus o Cristo, nos pastoreia poderosamente e com muito amor. Decida você também agradar a Deus e o Senhor te fará feliz. Amém. Deus abençoe. Você hoje pode tomar e deve tomar essa decisão. Nós vamos orar agora. E eu convido você a, junto comigo, nos humilharmos diante do Senhor, para que Ele assuma esse governo. Nós possamos, à semelhança da atitude de Débora, sermos também felizes e abençoados. Amém. Ó Pai Celeste, sabemos que o Senhor enviou seu Filho Jesus para nos religar ao Senhor, para nos dar paz contigo, para perdoar os nossos pecados, para nos purificar de toda injustiça, para nos justificar diante do Senhor, para nos encher com o seu Espírito Santo, nos dar alegria, paz, bondade, benignidade, paciência. O Senhor está pronto a nos fazer fiéis, a nos curar, nos libertar, nos dar consolo, conforto, discernimento, sabedoria, autoridade espiritual para lidarmos com os problemas e nos dar vida eterna. Então, Pai, converte-nos a todos nós, transforma-nos a todos nós. Amém. Convence-nos dos nossos pecados, da justiça que Cristo opera e operará, e do juízo final que haverá de chegar. Ajuda-nos, ó Deus, a todos que estamos participando dessa celebração, amém, a tomarmos a decisão de nos convertermos dos nossos maus caminhos, de nos voltarmos para o Senhor, aceitarmos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador e Senhor de nossa vida. Amém. Salva-nos, ó Deus. Por favor. Oramos assim, pedindo as suas bênçãos, em nome de Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Não tenha dúvidas que se você orou dessa forma, se você ouviu a mensagem e crê no Senhor, o Senhor está agindo de forma extraordinária na sua vida. Nós vamos cantar agora a música Sonda-me.
em forma de oração, pedindo ao Senhor que faça os milagres dele em nós. Vamos adorar? Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você pode crer de todo o seu coração, com toda a sua fé no Senhor Jesus, e Ele fará essas maravilhas que fez na vida de Débora, que fez na minha vida, na vida de minha família, a minha esposa, nossas filhas. Ele também fará na sua vida e na sua família. Nós vamos orar mais uma vez, para que o Senhor nos sonde, nos quebrante, nos transforme e nos encha com seu Espírito Santo, para que sejamos usados por Ele para abençoar vidas. Vamos orar? Amor, por favor, ore por nós. Senhor Deus, o que nós cantamos é a oração que fazemos. Clamamos ao Senhor que o Senhor sonde o nosso coração, porque o Senhor nos conhece, o Senhor nos fez, o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos sonde, que o Senhor quebrante os nossos corações, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Que o Senhor quebrante aquilo, Senhor Deus, que não provém do Senhor. E que o Senhor nos transforme em vasos de honra para adorarmos e bendizermos o Senhor, para sermos bênção do Senhor na vida das pessoas. Para isso queremos ser cheios do Teu Santo Espírito. Então enche-nos e transborda em nós, Senhor, do Teu Santo Espírito, para que sejamos vasos, Senhor Deus, que abençoe outras pessoas. E usa-nos, Senhor Deus, para o glória do Teu nome. O nosso desejo é cumprir o Teu propósito para nós aqui. Sabemos que o Senhor tem um propósito para nós, então o Senhor nos use para a glória do Teu nome. Amém. É o que pedimos e esperamos que o Senhor faça em nós, por favor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Especialmente a vocês, mulheres, Deus abençoe vocês de forma especial, assim como abençoou Débora. Que vocês tomem também essa decisão de seguir ao Senhor Jesus incondicionalmente, obedecê-lo, amá-lo, amarem suas famílias, cuidarem bem delas. A nós outros homens, de igual forma, sigamos ao Senhor Jesus, obedeçamos incondicionalmente ao Senhor, façamos a sua vontade, amemos nossas mulheres e cuidemos dela, assim como Cristo cuida da igreja. Nós precisamos amar e cuidar uns dos outros. Deus abençoe a todos, seus sonhos, as obras de suas mãos, seus projetos, abençoe sua família, seu trabalho, seus estudos.
Que Deus nos dê uma semana maravilhosa em nome de Jesus. A paz do Senhor.